Quais são os principais tópicos de um documento encaminhado aos 5 candidatos a prefeito de Paranavaí? Trata-se de um termo de compromisso composto por dezenas de itens que o próximo chefe do Poder Executivo deverá seguir. As propostas incluem manter o portal de transparência em pleno funcionamento, cumprindo todas as exigências elencadas pelo Legislativo, vigentes quanto à transparência passiva e ativa, implantar o sistema de informação integrada de todos os processos licitatórios, disponibilizar todos os projetos de obras em andamento e os concluí-los pela administração municipal. O documento destaca ainda a importância da criação do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, que terá atribuições consultivas e deliberativas. A ideia é de auxiliar na criação de políticas públicas voltadas para a otimização dos recursos municipais com base em indicadores, estudos, pesquisas e diagnósticos. O plano de transparência e controle social foi elaborado a partir de uma parceria entre o Observatório Social, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Subseção de Paranavaí, e o Conselho de Desenvolvimento de Paranavaí, o CODEP, e a Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí, S.A. Todos os candidatos a prefeito receberam o documento previamente para que pudessem analisar os itens listados e assim, avaliar a viabilidade da aplicação das propostas. Nós também estamos distribuindo, a Rádio Cultura está distribuindo, a Cúria Diocesana está distribuindo uma cartilha de orientação política que fala a Igreja e as eleições de 2016. O cidadão consciente participa da política. Não é um dever, é uma obrigação. Aliás, é uma obrigação, mas acima da obrigação é um dever do cidadão participar da política. Porque o pior analfabeto é o analfabeto político. Eu fico, paz meus senhores, eu fico indignado quando eu vejo um cidadão falar: eu não voto em ninguém. Meu Deus do céu. Se não deu certo agora, vamos procurar corrigir para depois. Vamos tentar melhorar. Então, como eu estou falando aqui, isso posto, eu estou recebendo a visita do estudante Israel Moraes e do Carlos Ferreira, candidatos a prefeito e vice, e do padre Inácio Chiroff, que é nosso diretor, inclusive já trouxe aqui a cartilha para a gente. E essa cartilha está sendo distribuída pela Cúria Diocesana para também auxiliar o cidadão nesse pleito eleitoral. Porque é muito importante você escolher um candidato que esteja comprometido com aquilo que a sociedade civil organizada necessita, principalmente do menos abastado, que é aquele que precisa de governo. Porque o rico não. O rico ele tem tudo, ele tem poder aquisitivo. Agora, o coitado do cidadão que trabalha de sol a sol, esse precisa de governo, e de governo que tem o bom senso de saber, de mensurar aquilo que atinge a população, que a população precisa. Estudante Israel, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Muito bom dia, Ferreira, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos presentes aqui no estúdio. Quero agradecer esse espaço, essa rádio democrática que tem dado esse espaço para todos os candidatos se exporem, trazer as suas ideias, e apresentar as propostas para a cidade e fazer uma cidade cada vez mais justa, cada vez mais igualitária, uma cidade feita para as pessoas. Padre Inácio Chiroff, nosso diretor, bom dia. Bom dia, Ferreira, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É com prazer que estamos aqui nesta manhã de sábado
para ouvirmos as propostas aqui do nosso candidato, né, prefeito e a vice, em questão hoje no programa. Só para... Vamos passar a palavra aqui para o nosso candidato a vice-prefeito. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Ferreira, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia ao padre e bom dia a toda a direção da rádio, né? E também a todos os funcionários aqui. Tá certo, então. Também, Ferreira, falando aqui sobre a cartilha de orientação política da Igreja no Brasil, já está sendo distribuída em todas as paróquias da Diocese de Paranavaí e do Brasil inteiro também, porque as eleições são todas municipais, né? É verdade. Então, a Igreja do Brasil, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está distribuindo essa cartilha de orientação política. Até porque as pessoas que fazem a diferença, Ferreira e você, ouvinte, estão ligadas ao âmbito da escola, do município, da comunidade. Não é alguém que pode vir de longe, um salvador da pátria, não. Mas sempre alguém que está ligado ao âmbito municipal, da sua comunidade. É a partir dali que começam as mudanças, né? Ninguém consegue fazer uma mudança grande da noite para o dia. E a proposta, que estou entendendo aqui do nosso candidato, parte a partir da pequena comunidade. É a partir dali que começam as mudanças. Eu tenho sempre falado nos programas, padre, que a gente começa a mudar através da nossa rua. Da rua para o quarteirão, para o nosso bairro e a cidade, assim sucessivamente, né, com boas práticas. E até por falar que amanhã é o dia, comemora-se amanhã o Dia Mundial do Voluntariado. E tem muita gente que... Porque quem faz o tempo é a gente, né? Às vezes você nem participando da política, você pode contribuir para uma sociedade mais justa. Desde que você tenha, né, a disposição de uma prática, de ser voluntário em alguma coisa, né, para servir o seu próximo. Agora, a minha primeira pergunta para o candidato estudante Israel. Como você encara, né, essa propositura que veio da Associação Comercial, da OAB, né, do Conservatório, né, a proposta da Igreja? Como você vê, né, isso que está sendo colocado para os candidatos que disputam as próximas eleições? Olha, Ferreira, eu acho fundamental que as instituições estejam participando da eleição, fazendo propostas, trazendo material para a comunidade, para os candidatos. Nós temos analisado todas com muito carinho. As propostas que o Observatório trouxe, eu acho que deve ser de responsabilidade de todos os candidatos, deve ser responsabilidade do prefeito eleito, deve ser levado a sério, analisados com carinho, porque fala sobre transparência, fala sobre uma gestão com mais clareza para a população. Então, eu acho que é fundamental que as instituições estejam participando dessa forma, não só no período eleitoral, mas depois também, né? Então, nós precisamos que essas pessoas cheguem até nós e que nós possamos chegar também a mais pessoas, né, e mostrar uma gestão transparente para a população. Hoje é fundamental que as pessoas saibam o que está acontecendo na gestão municipal, na gestão estadual e em âmbito federal também. É uma coisa que a população tem sofrido muito, é a falta de transparência. Tem aparecido no noticiário muitas coisas que têm entristecido a população não tem tido oportunidade de participar da gestão. Então eu vejo com muita alegria essas propostas, eu vejo com muito entusiasmo. Essas eleições podem dar um fôlego maior para a população poder participar da gestão municipal. Dos itens que foram colocados, todos os itens colocados, você já conseguiu lê-los? Há condição do prefeito eleito, independentemente de quem ou for, né, de cumprir esses itens, porque vai lá, o prefeito assina, e costumeiramente, eu já vi inclusive aqui em Paranavaí, o cara fazer um documento, né, no cartório civil, antes da eleição, depois que passou a eleição. Há como cumprir aqueles itens, ou pelo menos a boa parte desses itens?
prometer e fazer são coisas diferentes, você tem razão. Eu tenho olhado com muito cuidado, devagar cada proposta, ainda estou analisando ainda os pontos. Existem algumas coisas que a gente está tentando observar com mais cuidado e eu acho que dá sim para cumprir todas essas coisas que estão sendo colocadas. Então eu acho possível que numa gestão nossa nós conseguiremos cumprir com todos esses requisitos. Muito bem. Eu tenho aqui 2 depoimentos. Eu vou trazer um depoimento aqui, Carlinhos. Tá? O que o ouvinte quer saber, né? O que ele espera do futuro prefeito de Paranavaí? Vamos ouvir? Temos aqui... Esse aqui parece-me que é o professor Antônio, é professor universitário. Né? Eu entrevistei ele para ter a opinião da população. O que ela espera do próximo prefeito? Vamos ouvir? Vamos lá. Em primeiro lugar, é que estenda a rede de saneamento para todos os bairros da cidade. Isso é uma condição para o combate da dengue e da zika e tudo mais que pode vir junto, né? E bom para a saúde. Segundo, que os nossos asfaltos sejam bem cuidados, porque há ruas aí que está uma buraqueira só, né? E, em terceiro lugar, que continue o incentivo para a vinda de indústrias para a cidade, porque isso gera emprego para a população local. É uma maneira também de segurar os nativos, quer dizer, os nascidos da cidade, que têm emprego aqui mesmo, não precisam sair para outros lugares para buscar o ganho da vida, né? Muito bem, está aí o professor Antônio, professor universitário. Eu tenho outro depoimento aqui do José. Seu nome é José mesmo, é isso? Meu nome é o José. O que você espera do futuro prefeito de Paranavaí? Nossa, para mim, o que vier está ótimo. Como se diz, todo mundo tem que trabalhar, certo? Então, o que foi eleito, que faça um bom trabalho e gira mais emprego para nós. Obrigado. Muito bem, está aí, portanto, as palavras do José, ele que é comerciante, falando conosco aqui. Eu gostaria, o professor Antônio colocou aí, em primeiro lugar, o saneamento, né? E esse ano vivemos uma campanha justamente sobre o saneamento básico, né? O padre pode até falar para a gente mais a respeito, que é uma campanha também, é a campanha da fraternidade desse ano, que cuida justamente de um item super importante, né, padre? É a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que fala do cuidado com a casa comum. Ele não escreveu essa encíclica apenas para a Argentina ou para o Brasil, mas para todos os habitantes do planeta Terra. Se a gente não cuidar da casa comum, o que vai ficar para as futuras gerações? Então é aquele velho princípio, começa com lá dentro da minha casa, já na separação do lixo, reciclável, tudo isso, o cuidado ali... Saneamento básico. Tudo isso é fundamental. Então, a campanha da fraternidade desse ano também nos alertou para o cuidado com essa casa comum que a gente mora. Imagine cidades sem esgoto de rua correndo a céu aberto, né? Então tem coisas assim que a gente precisa realmente repensar a nossa convivência social das pequenas e grandes cidades do Brasil. Eu conheço cidade aqui na região que não tem 1 metro de rede coletora de esgoto. Fossa séptica para tudo quanto é lugar. Tem estabelecimento comercial que já não tem mais condições de cavar a fossa. E como vai se falar em saúde pública numa cidade que não tem 1 metro de rede de esgoto? Não dá para falar. E se tudo começa pela boca, meu filho? Começa pela saúde bucal, não é verdade? E aí vem misturando tudo isso aí e os prefeitos, passa prefeito, entra prefeito e não estão ligando para esse detalhe, que é um fator primordial para a saúde. É jogar dinheiro pelo ralo. O investimento que se faz é alto, pode ser alto, mas é um investimento que vai dar retorno, você não vai gastar mais para curar, porque o negócio nosso é preventivo e nós não fazemos a prevenção. Nós queremos curar e para curar custa caro. Você já elaborou seu plano de governo? Se me permite, Ferreira, pedindo a licença, candidato a prefeito, Rael, para nós, saúde começa no saneamento básico. Tanto se fala em saúde,
Mas começa no saneamento. A gente tem que evitar. Não fazer o depois, igual você disse. Muitas vezes deixa de se aplicar no saneamento, sabe por quê? Porque é um serviço que não aparece. Tá Às vezes, escondido, muitas né? vezes ele fica aterrado ali no chão. Então, não vou fazer porque vai não sei quantos mil metros de cano, mas ele está aterrado ali, ninguém vai ver o que eu fiz. Você já Mas não tá... podemos ter esse pensamento. É verdade. Você já elaborou, vocês já elaboraram o plano de governo vosso? Sim, nosso plano de governo foi elaborado dentro da universidade, com a participação dos moradores de Paranavaí, e está disponível no site www.rael50.com.br. Vocês podem entrar, dar uma conferida. Em relação a esse tema, eu concordo com o meu vice plenamente. A saúde tem que ter a questão preventiva e começa pelo saneamento básico. Se não houver isso, nós não temos saúde possível no nosso município. Então nós precisamos ter um cuidado com essa questão para garantir saúde e dignidade para a nossa população. É neste caminho que a gestão municipal do PSOL vai estar orientada. Eu gostaria também de saber, né, e até ter a participação do padre Nartiroff, nessa pergunta que eu vou falar, ou nesse questionamento, né, bem uma pergunta, né? O que significa a universidade para a administração pública? Porque eu tenho percebido que poucas administrações têm universidade e poucas parcerias são feitas com as universidades. Não me cabe, por exemplo, nós temos aqui duas universidades, né? A FAFIPA e a Unipar, e a gente não vê assim parcerias da administração pública, sem crítica aos prefeitos, porque faz tempo que existem, poucas parcerias são feitas. E uma cidade que ela só se desenvolve a partir do parque universitário que ela tem. Eu não sei se está dentro do seu cronograma, dentro do seu programa de governo, né? Essas parcerias com as universidades que transformam realmente o cidadão. Com certeza está presente em nosso plano de governo. Eu acho fundamental as parcerias com a universidade. Ela vai trazer o desenvolvimento para a nossa cidade e o desenvolvimento regional. Os programas de pesquisa, os programas de extensão, eles têm que sair do âmbito universitário e vir servir a população. É para isso que serve a universidade. Está no nosso plano de governo uma parceria com as universidades, com a Universidade Estadual do Paraná e com a Unipar também. Essas universidades podem trazer muitos benefícios para a nossa população. E, assim, se Paranavaí é um polo da educação superior, está faltando sim um cuidado maior da administração pública. Até uma divulgação, né? Padre, porque eu pego aqui, tem um exemplo aqui, né? O que presta de social uma universidade não está escrito, pouca gente sabe disso daí, né? Eu falo porque eu tenho filha que estuda e que trabalha na Unipar, né? Os benefícios que traz para a população. Por exemplo, fisioterapia, que tem curso de fisioterapia. O que são atendidos de pessoas graciosamente lá, é brincadeira. Os cursos de odontologia, de medicina, que está para chegar em Paranavaí, estamos torcendo para que venha esse curso para a nossa cidade. O que a universidade traz de benefício e poucas pessoas sabem, né, padre? É verdade. Como isso é interessante, é importante saber que o nosso estudante poderá fazer o seu estágio servindo a comunidade e gratuitamente, né? O trabalho voluntário tem que aprender a servir. E na política porque é um serviço prestado à comunidade. Então, se nós tivéssemos aí os estudantes, né, universidades aqui de Paranavaí, no estágio já aplicado, né, voltado assim para o bem comum, certamente a cidade seria bem melhor. E ainda mais, o prefeito, né, valorizando a universidade da nossa cidade. Isso é uma coisa muito importante. Sempre reconhecer aquilo que está sendo feito. E se já está sendo feito alguma coisa, é preciso transformar isso em notícia, divulgar. Divulgar. O que está sendo feito. Porque isso é importante. Diz aquele velho ditado, né? A notícia boa, ninguém fala. Agora a ruim, todo mundo fala, né, Carlão? É verdade. Realmente a ruim, ela corre rápido, né?
Mas, viu, Feira, a grande verdade, né, é que realmente a gente precisa de maior participação, né, dos universitários. É muito pouco aproveitado. O município pode e tem como aproveitar melhor o conhecimento dos universitários. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Numa das áreas que tem na Unipar é o sistema de informação. Por que não pegar esses universitários e aproveitar e fazer um projeto para melhorar o sistema na saúde? Dá inclusive condições de vida, né? Ou condições de informações para a população, para os nossos jovens. A participação do jovem. Ele vai estar lutando pela sua própria cidade, para a melhora da sua própria cidade. É a tal da inclusão social, né? É uma satisfação até nisso. Né? É uma inclusão. O que falta, padre? Falta visão política, vontade de fazer. Porque as propostas estão aí, né? Será que esse pessoal que está na administração pública, não vou falar do prefeito, não, porque muitas vezes o prefeito tem culpa, ele está preocupado com coisas maiores, mas falta boas assessorias para alertar, para levar, né? Para tentar despertar esse gigante adormecido. É o mal do capitalismo, né, que gera o individualismo. O cada um pensa em si mesmo. E é preciso que nós sentemos na mesma mesa. É claro que você nunca vai reunir todos, mas aqueles que têm boa vontade, e começar a trabalhar e a olhar a realidade a partir dessa ótica. Isso é uma coisa fundamental. Então, realmente falta vontade política, falta realmente mais parceria e fazer com que as coisas possam acontecer, sempre valorizando o nosso estudante, até porque o assunto em questão é a universidade, estagiários voltados para a comunidade, né? Então, isso é uma coisa fundamental que, oxalá, a gente pudesse aprender ainda nesse tempo que a gente está nesse mundo aqui. Né? É verdade. Mas é o mal do capitalismo, o individualismo, né, que se valoriza muito nesse mundo que a gente vive hoje. E na política tem que pensar no bem comum, não em si próprio, mas no bem comum, que é o princípio da nossa convivência social. Nós vamos continuar lutando para que isso aconteça, né? Na medida do possível, vamos tentar fazer com que os nossos gerentes, né? Porque o prefeito nada mais, nada menos do que ser um grande gerente, né? Cuidar do bem da comunidade, daqueles que o colocaram lá. A gente vai tentar contribuir da melhor maneira possível, né? Fazer com que a gente procure soluções para esses problemas. O Carlinhos já me chamou, temos um rápido intervalo comercial e daqui a pouco também tem horário político, né? 11h34 agora, meio-dia em ponto, nós temos a transmissão do horário eleitoral gratuito. A prefeito de Paranavaí, eu queria que você fizesse uma avaliação do momento histórico político que o país está passando. Que não tem como a gente falar em política se não lembrar. Eu, sincero e honestamente, eu não gostaria de estar vivendo o momento político que estamos vivendo. Eu, particularmente falando. Não tenho partido político no meu coração, mas não gostaria, porque eu acho que... Será que resolve os problemas do país? Não sei. Mas eu gostaria de ter dos políticos, dos partidários, que avaliação, Rael, você faz nesse momento político. Temos praticamente aí sendo empichada a nossa presidente afastada, Dilma Rousseff. Nós já tivemos um exemplo disso em 1989, 90, quando Collor de Mello foi empichado. Talvez nem pelo tanto dos problemas que aconteceram, naquela época foi praticamente uma elba que o levou ao afastamento do presidente, ao impeachment de Collor de Mello. Nós tivemos grandes políticos no Brasil, como Ibsen Pinheiro, e Alceni Guerra aqui de Toledo, que foram execrados da política e não provaram nada depois contra eles. Quer dizer, porque é muito fácil você atirar pedra, né? Agora, você reconhecer o erro que você fez, aí que está a diferença. Que avaliação o senhor faz?
Primeira coisa que eu tenho a falar sobre isso é fora Temer, eleições gerais já. A crise política gera muita instabilidade, né? Essa crise reflete no nosso cotidiano. As pessoas estão desacreditadas da política, não tem mais confiança em partido político, não tem mais confiança em nenhum candidato. É por isso que o PSOL exerce um papel fundamental na política. Nós somos um partido sério, jovem, honesto. Como vocês sabem pelas notícias na TV, nos rádios, o PSOL é o único partido que não está envolvido na Lava Jato. De todos que estão no Congresso Nacional, o PSOL é o único que não está envolvido. Nós temos feito uma atuação muito séria no Congresso Nacional, fazendo críticas ao governo que está sendo impeachmentado e ao governo Temer. O golpe institucional, midiático, jurídico que vem acontecendo, causa sérios danos, principalmente para aqueles que mais precisam da política, que são aqueles que são menos privilegiados. Houve cortes na educação, cortes na saúde, cortes na segurança. Está passando projetos que atacam direitos trabalhistas, que atacam os direitos das pessoas, como a PEC 257, que ataca os direitos dos funcionários públicos, e também a 241, que congela investimentos por 20 anos. O que é isso? O que está acontecendo com o nosso país? Então, é fundamental a participação das pessoas, o aprofundamento da democracia, para que nós possamos fazer um enfrentamento aos políticos engravatados do Congresso Nacional e também na nossa cidade. É fundamental aprofundar a democracia contra esse golpe institucional, contra os políticos engravatados que estão enchendo o bolso com dinheiro público. Ô Carlos, eleições gerais, vamos falar aqui no linguajar bem popular, de cabo a rabo, né? De vereador a presidente da República, poderia ser a solução para o nosso país? Acredito que sim, Ferreira, desde que haja uma renovação. E o que eu tenho observado é que o povo, ainda falta muito, mas o povo agora está mais ligado à política. O povo começa a prestar mais atenção no político. Então, as eleições de cabo a rabo, como você citou, eu acredito que se renovando, há condições de melhorar sim, principalmente se tiver a participação maior dos estudantes. Porque os senhores devem lembrar que os políticos antigamente saíam da onde? Das faculdades de direito. Então, o que aconteceu? A política foi se tornando de um jeito que o estudante, o aluno, não só o estudante e o aluno, mas a maioria começou a deixar de lado. Mas o povo tem que lembrar que a política rege o país. A vida do ser humano depende da política. Aliás, tudo depende da política. Né? Tudo depende. Tudo passa pela política. Ah, não, política não é assim. Então eu acredito que sim, que possa, com a renovação, pode mudar sim. O Carlinhos já está me chamando novamente. Tem mais...